Levítico capítulo 6, eu vou ler do 1 ao 7, eu não vou ler agora, tá? Já vou ler o texto aqui. Restituição, a solução para o pecado. É o título dessa mensagem de hoje. Então, esse texto que eu irei meditar hoje em Levítico 6, de 1 a 7, pois no capítulo 5, nós vimos aí algumas semanas atrás, né? Eu não lembro agora quando foi que nós vimos o capítulo 5, qual mês que foi, mas nós vimos sobre pecados por ignorância, em todo o capítulo 5 de Levítico. Agora nós vamos ver os pecados propositais, voluntários, conscientes, intencionais. Eu faço conscientemente, não é por ignorância, eu não sabia, não, eu sei que estou pecando, eu quero fazer isso, é de propósito, eu deveria seguir outro caminho, mas escolho seguir esse, eu deveria agir dessa forma, foi combinado dessa forma, mas eu vou agir de outra forma. Então, os propositais. Então, nesse texto, nós encontramos pecados quanto às propriedades das pessoas, algo que é do direito delas concedido por Deus. É o que nós vamos encontrar nesse texto, tá? Aquilo é de propriedade daquela pessoa, seja um bem material ou não, bem intelectual, mas é propriedade daquela pessoa que ela tem direito daquilo porque Deus a deu. Deus deu a ela. O pecado sempre prejudica alguém. E a sua solução é o arrependimento, que traz, na prática, a reparação ou compensação. Então, esse texto fala de pecados em que deve haver restituição. Lembre, irmãos, que nós estamos lendo aqui Levítico. Levítico é um livro cheio de regras, cheio de leis que Deus deu a Israel. Então nós estamos vendo aqui algo que era para Israel, para a cultura de Israel, e o que nós podemos tirar daqui são princípios para nós. Nós não somos Israel, então nós tiramos princípios aqui, de todo o livro de Levítico. Lembrando que os sacrifícios que eram feitos com os animais, sacerdotes no templo, nós não somos Israel, nós não fizemos isso. Mas existe um outro sacrifício, que não foi feito por nós, foi feito por nosso Senhor Jesus como Cordeiro de Deus, né? Todos os povos da antiguidade tinham leis. Todos os povos que existiam antes de Israel, como os caldeus, por exemplo, os egípcios e outros povos, aquela cidade chamada Tiro, Sidom, região ali, aquela região daquele povo, todos os povos antes de Israel e no tempo de Israel, eles tinham leis, eles já tinham leis, esses povos, e nós temos a tendência de pensar que eram leis simplórias, algo rudimentar, mas não era. Não. Eles tinham leis que não eram primitivas, simplórias, eram leis complexas. Os caldeus, os babilônios que faziam parte dos caldeus, né? Eles tinham leis complexas, bem complexas. Nós tendemos a imaginar que as culturas dos tempos bíblicos eram rudimentares, mas isso é engano, não eram rudimentares. As culturas, por exemplo, egípcias, acadiana, mesopotâmia, persa, babilônica e outras eram muito avançadas em seus estudos científicos, em suas criações tecnológicas, em suas escritas cuneiformes e hieroglíficas, e em suas relações internacionais e suas relações na nobreza. Eles eram muito sofisticados na sua época, em suas artes, na música, e inclusive nas suas leis sociais, econômicas, litúrgicas e civis. Então é um engano pensarmos que eles viviam como
primitivos no meio das florestas, como animais, macacos. Não, é errado pensar dessa forma. Eles eram muito avançados em tudo isso que eu acabei de falar. Estudos de história, arqueológicos mostram isso, provam essas questões. Agora, se os povos daquela época eram assim, dessa forma, vocês têm um pouquinho de noção aqui só, isso aqui é uma síntese da síntese, dos povos antes de Israel. O livro de Levítico são leis que Deus está dando a Israel. E as leis que Deus deu a Israel, na verdade, eram um avanço para a época em comparação com as leis dos outros povos. Os outros povos viam essas leis de Levítico e todas as demais leis de Israel como algo muito moderno, como algo único e revolucionário. Em achados arqueológicos, alguns era citado, eles citavam, eles viam Israel como muito à frente, muito sofisticado, por causa das leis que Deus tinha dado a Israel. E isso por alguns motivos, como proteção à mulher. Por mais que nós olhemos para Israel como patriarcal e a maneira que eles enxergavam a mulher, ainda naquele tempo era revolucionária a proteção que nós encontramos a mulher para Israel. A proteção à família, a proteção à propriedade privada, também por motivos de detalhes com relação ao trabalho, até mesmo ao trabalho escravo, tinha leis, existiam muitas leis, ao salário, ao empregador, à escravidão, etc. Os 613 mandamentos que nós encontramos lá no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 613 mandamentos que encontramos no Pentateuco, nos 5 livros, tinham o propósito de fazer com que o povo de Deus fosse diferente dos demais povos. Então, muitas vezes nós queremos ser livres, mas a liberdade nos cobra um preço muito alto. Já quando Deus deu todas essas leis para Israel, esses 613 mandamentos, Ele não deu com a intenção de escravizá-los, de prendê-los, de tornar isso um peso para eles. Deus deu essas leis para Israel para abençoá-los, para que eles fossem abençoados, uma nação abençoada. Isso é um princípio para nós. Não temos a palavra de Deus como um peso. Não temos o que Deus ensina na sua palavra para a igreja neotestamentária como um peso. E querer fazer diferente porque, como diz a palavra, como ensina a palavra, é um peso. É um princípio para cada um de nós. Então, Deus, Ele também desejava que o seu povo fosse diferente dos demais povos. Fosse um povo peculiar. Um povo separado para viver exclusivamente para Deus, cumprindo os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus para seu povo estabeleciam um padrão importante para Israel. Era um padrão. E é interessante que nós temos 613 mandamentos no Pentateuco e nós temos só em Levítico, exagerando, milhares e milhares de regras. Regras e regras e regras. E mesmo assim, o partido político chamado fariseus, lá no Novo Testamento, ainda inventou mais um monte de outras regras. Isso é loucura, porque eles já tinham, o povo de Israel já tinha um monte de regras e mandamentos para serem seguidos, que Deus deu, e ainda eles colocam mais.
Eu fiquei pensando, olha, se fosse eu ia tentar tirar algumas regras, alguns mandamentos, não colocar mais ainda. Mas é claro, eles colocavam, os fariseus eles colocavam porque eles tinham uma intenção maldosa no seu coração. Eles inventavam regras porque eles queriam dominar o povo. Vamos inventar essas regras, nós não cumprimos, fazemos de conta que sim, só temos uma aparência, mas a gente pode dominar o povo andar debaixo da nossa sombra, daquilo que a gente quer. Então eles faziam isso. Agora, os mandamentos de Deus para o seu povo estabeleciam esse padrão importante. E a obediência aos mandamentos de Deus trazia bênçãos ao povo. O contrário é verdade. A desobediência trazia maldição. Deus sempre é justo e sempre quer o bem de seu povo. Todos os preceitos de Deus em Levítico e no Pentateuco não eram para ser um peso ao povo, mas uma bênção ao povo. C. Stuart escreveu o seguinte: naturalmente, todas as leis de Israel tinham o objetivo de ser um meio de bênção para o povo de Deus. Algumas delas, no entanto, mencionam especificamente que cumpri-las resultaria em bênçãos. Então, o pecado, irmãos, ele merece castigo. O pecado, ele merece castigo. Por meio da lei, Deus revelou ao seu povo que a pessoa que peca merece viver. Não merece viver, desculpa. Pela lei, Deus demonstrou, ele revelou ao seu povo que uma pessoa que peca, ela não merece viver. Ela não tem o direito de viver, porque ela peca. Mas Deus também proporcionou um procedimento por meio do qual o pecador pudesse escapar da morte quando violasse a lei. O sangue de um substituto poderia ser derramado. Dessa maneira, Deus fez a oferta no sentido de aceitar a morte de outro ser vivo, um animal, em lugar da morte do pecador entre seu povo. Então, olha que maravilha. Que nós cantamos, que o irmão Cristiano falou aqui, né? Muitas vezes nós temos um Deus meio que comum nas nossas vidas. Mas esse nosso Deus, ele não é comum, ele é extraordinário. Você pegar, por exemplo, ali uma coisa que foi ressuscitada de antigamente, o credo, né, apostólico, no início diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não creio apenas num Deus, eu creio num Deus. Não, eu creio num Deus que é meu Pai, que me sustenta, que me guia, isso é bíblico, e Ele é todo-poderoso. Mas vivemos muitas vezes o nosso dia a dia como um Deus comum, um Deus que não está enxergando nossas vidas, não está olhando para nossas dificuldades, e daí a gente precisa agir, ou um Deus que Ele não conhece os meus pensamentos, as minhas intenções e motivações. Muitas vezes nós vivemos com esse Deus que não é bíblico. Vivemos com esse Deus que não é todo-poderoso, autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente, que conhece tudo, que pode tudo. Às vezes nós vivemos a vida comum. Irmãos, nós somos batistas, mas às vezes nós vivemos como os católicos. Olha que interessante, Müller citou a respeito disso que eu acabei de falar. Eu quero ler aqui. Ele cita sobre Calvino, né? Nossos corações estão corrompidos a tal ponto que somos ignorantes sem a auto-revelação de Deus. Nós precisamos da revelação de Deus. Se nós não tivermos a revelação de Deus, nós somos ignorantes. Calvino descreveu o coração humano em seu estado decaído como uma fábrica perpétua de ídolos, constantemente produzindo e processando novos ídolos da imaginação. Às vezes esses ídolos assumem a forma material, como nós vemos no meio católico, né? Mas em nossos dias, os ídolos geralmente assumem formas filosóficas e ideológicas.
natureza. Não é um católico que é idólatra, o coração do homem é idólatra, o meu coração é idólatra, o seu coração é idólatra. E nós idolatramos coisas em nossas vidas. Às vezes a gente pensa que não é idólatra porque a gente não fica orando perante uma imagem. Mas nós somos idólatras porque nossas motivações muitas vezes não é a glória de Deus. Muitas vezes a nossa motivação não é a honrar o corpo de Cristo, que é a igreja local. Interessante observar que os mandamentos de Deus, que exigiam um sacrifício vicário, o sacrifício vicário, a palavra vicário é substitutivo, um sacrifício substitutivo, estabeleceram um precedente. Qual foi esse precedente? Vou repetir. Deus ele disse assim, quem peca não merece viver, deve morrer. Para que não morra, eu serei gracioso e providenciarei que o pecador ofereça um animal, mate um animal e ofereça o sangue dele. Eu vou aceitar aquele animal, a morte daquele animal no lugar do pastor Rafael. Pastor Rafael, você pecou, então mata o animal, você tem que morrer. Beleza, mas para você não morrer, para você continuar vivo, isso não é uma bênção maravilhosa? Eu vou continuar vivo. Ufa, se eu fazer o que Deus pediu, eu vou aceitar um animal no seu lugar. A morte de um animal, ele tem que ser assim, sem mácula, puro, sem mancha. E a gente já viu essa parte, né? Irmãos, eu não mereço viver. E Deus está me deixando viver. Amanhã, quando eu acordar, eu não mereço viver porque eu pequei hoje. E Ele está me deixando. Por quê? Porque isso que Deus providenciou sobre um sacrifício de um animal é um precedente para quê? A morte de Cristo. Exatamente a minha questão. Cristo não é um animal. É um ser humano que morreu no meu lugar. Uma vez para sempre. Para todos os meus pecados, os pecados que eu cometi no passado, os pecados de hoje e os pecados que eu vou cometer essa semana. Irmãos, nós entendemos muito mais, nós temos muito mais, pelo menos vou mudar, nós temos muito mais informações hoje do que tinha o povo de Israel no Antigo Testamento, do que tinha a igreja primitiva. Nós temos muito mais informações, pelo menos isso. Mas ainda nós estamos longe, mas infinitamente longe, de compreender a graça de Deus, a bondade de Deus. Muito bem. A morte, então assim, eu vou repetir, interessante observar que os mandamentos de Deus, que exigiam um sacrifício vicário substitutivo, estabeleceram um precedente, a obra de expiação, ou seja, de purificação, de reparação. Essa expiação quer dizer assim, quer dizer purificar, reparar, vicária, substitutiva, feita por Cristo. A morte de Cristo fornece o cumprimento das exigências da lei e é a base da nossa aceitação por Deus. Deus nos aceita por causa da morte de Cristo, como Deus aceitava o pecador no Antigo Testamento por causa da morte substitutiva do animal. Diante disso, veremos alguns mandamentos de Deus para Israel no nosso texto e alguns princípios para nós. Então, versículos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe confiou em guarda, deixando sob seus cuidados, ou lhe negar o penhor, ou roubar-lhe, ou tiver usado de extorsão, retendo violentamente o que é de seu próximo. Paramos por aqui. Então, todo erro, toda ofensa, toda falha, ou melhor, todo pecado contra uma pessoa é pecado contra Deus. E apesar de todo pecado ser contra Deus, aqui nesses versículos, o pecado de enganar pessoas é um pecado direto contra Deus. E temos aqui algumas situações
de pecado, né? O versículo diz assim, ó, ele começa, falou Moisés, o Senhor mais a Moisés dizendo o seguinte, ó: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, ou seja, quando alguma pessoa pecar, negando ao seu próximo, essa primeira parte é assim, eu pego esse livro aqui e empresto para o Mateus. Não, eu não empresto para ele, ó Mateus, eu vou fazer uma viagem, eu vou deixar esse livro, tá? Ou tem uma barra de ouro aqui, né? Sobre os seus cuidados. E quando eu voltar, eu não vou deixar em casa, pode ser que alguém entre lá e roube, vou deixar os seus cuidados. E quando eu voltar, o Mateus não quer devolver a minha barra de ouro. É isso que ele está falando aqui. Ou eu empresto e ele não quer me devolver. Ou eu deixo a barra de ouro aqui, ou o livro aqui, e ele rouba. É outra coisa que ele está falando aqui. O que mais que ele está falando? Ah, eu devo a ele, então eu vou penhorar o livro, e daí depois eu pago, agora está aqui, Mateus, lhe paguei o que eu devia, me devolve o livro. Não vou devolver, vou ficar com o penhor e o livro. Quer dizer, com o penhor e mais o que tu me devia, que está pago, é isso que ele está falando aqui nesse versículo. Então, Deus diz a Moisés o seguinte, ó: quando alguma pessoa pecar em tudo isso, ela comete ofensa contra o Senhor, ela comete ofensa contra mim. Ele está dizendo assim, que esses pecados não pecam só contra a pessoa, mas contra o Senhor Deus também. Então, a primeira situação é de alguém se negar a devolver um bem que lhe pertence, por direito, a outra pessoa. Ele peca contra o seu próximo, lhe enganando e não devolvendo algum bem que lhe foi confiado para guardar e cuidar por um determinado tempo, ou até lhe negando devolver o penhor referente à garantia de uma dívida ou um empréstimo. Então essa é a primeira situação. Ele fala, guarda para mim, ou sobre um penhor. E é interessante que em alguma tradução, não lembro qual, fala enganar, né? Na que eu li aqui não está falando enganar, mas alguma das traduções de vocês está falando enganar ali? Enganar o seu próximo? Nós vamos ver mais adiante então. Então essa é a primeira situação. Tá? A segunda situação é tirar algo de alguém de forma ilícita, seja roubando, né? Ilícita. E a terceira situação de pecado é retirar algo de alguém pela força. Princípio para nós é que o que as pessoas têm são delas por direito. Deus deu a essas pessoas o que elas têm. Não devemos, em hipótese alguma, reter algo que é de direito de outras pessoas. Pegou emprestado, devolva rapidamente e nas mesmas condições quando você pegou. Não negue devolver ou restituir nada que seja de outras pessoas. Se não é seu, não deve continuar consigo. Isso não só de bens, isso também de posições. Você não deve nem ao menos desejar o que é dos outros e nem ter ciúmes pelo que o outro tem. Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Eu já vi alguém dizendo, viu, eu só não posso cobiçar o que é do próximo, os bens dele. No final, ainda, o versículo nem precisava colocar no final, assim, ó, que ele disse no final, nem coisa alguma que lhe pertence. Ele não precisava, porque o versículo aqui é um exemplo que ele está dando, alguns exemplos que ele está dando, que eu não devo cobiçar, desejar nada do que é do outro. Nada que é do outro. Nada que Deus tem dado ao outro. Nada. E isso não é só bens materiais, como já coloquei, posições. Não devo desejar nada a que pertence ao outro, porque Deus deu a ele. Versículo 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então,
O amor que vem de Deus, ele não deseja, não cobiça, não tem ciúmes do que faz parte de outra pessoa. Versículo 3: ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado. Então, eu gosto muito do meu livro, e eu perdi meu livro, e o Mateus achou o meu livro, e ele não me devolveu. É o que ele está falando aqui. Ou jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado. Ou seja, eu então, vou inverter agora para não ficar só o Mateus e o bode expiatório, né? O Mateus perdeu o livro dele e eu achei, e eu escondi. E daí alguém veio, o Mateus veio para mim e falou: você achou meu livro lá na igreja lá? E daí eu não achei. Não achei o livro dele, né? O teu livro. Não vi em lugar nenhum dos bancos ali. Está lá na minha prateleira. Então esse verso ainda mostra outras duas situações de pecado. Quando alguém achar algo de outra pessoa que foi perdido e mentir a respeito dizendo que não viu nada e não sabe de nada, ou até mesmo jurar falsamente dizendo que está falando a verdade, olha, eu não vi nada, não achei nada, de repente eu nem peguei, eu vi que ele perdeu, mas onde está, mas eu não gosto daquele irmão, então eu não pego, mas eu digo que não vi nada. Mas sério mesmo, você não viu? Não, estou falando a verdade, não vi. É isso que ele está falando no versículo, né? Ou seja, jura que não está mentindo. E nessa prática de jurar, usa-se o nome de Deus em vão. Porque eu juro perante Deus que não estou mentindo. Ou também pode ser um juramento falso com relação a saber quem roubou, ele viu. Eu vi onde estava o livro, estava lá naquele banco, e eu vi que o Nicolas pegou. Mas eu não falo para o Mateus. Eu não vi onde estava, não vi se alguém pegou, não. Então sabe quem pegou, quem roubou e não contou, até mesmo se opor a testemunhar que a pessoa ofendida havia entregue ao enganador algo como penhor ou para sua guarda e cuidado. Ou seja, o Daniel viu eu penhorando minha barra de ouro para o Mateus para pagar minha dívida. Depois eu paguei minha dívida, o Mateus não quer me devolver. Daí eu vou lá para o pastor Alex, aconteceu assim assado, testemunho do Daniel. O Daniel diz: não, eu não vi nada, eu não participei dessa testemunha, não sei de nada, estou fora, né? É isso que ele está falando aqui, esse falso testemunhar. Ou eu digo: Mateus guarda a minha barra de ouro, daqui a um ano eu volto, eu pego, e o Daniel viu da mesma forma, e também depois não quer me devolver, o Daniel não quer falar. Como resolver esses pecados? Como ser purificado desses pecados? Versículos 4 e 5. Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E nós não vimos ali aquela parte da extorsão, né, que eu tomar alguém à força, né? Então, eu tenho a barra de ouro aqui, e daí o Mateus e o Daniel, tem uma barra de ouro, vamos lá e espancar ele e tomar a força, né? Também. Ou tomar uma posição à força também, dessa forma. Então a solução para a purificação daqueles pecados estava no arrependimento, pelo reconhecimento da culpa. Porque o versículo fala, no dia que você for oferecer o teu sacrifício a Deus, você deve restituir plenamente, 100%. Então não deve,
Eu estava, poxa vida, estava com aquele livro emprestado lá, do Mateus, e tem que devolver, agora eu não queria, né? Está tudo estragado. Vai lá, compra um novo e devolve para ele, plenamente. Então tem que ter arrependimento, porque para eu me oferecer meu sacrifício é porque houve arrependimento. Houve primeiro o reconhecimento, eu sou culpado, e eu estou arrependido. Como eu coloquei aqui, a solução para a purificação daqueles pecados estava no arrependimento, pelo reconhecimento da culpa e na restituição plena do que reteve de seu próximo, por direito. Mais 20%. O que a Bíblia fala ali? 1/5 do valor, né? Então, o livro vale R$50. Eu tenho que dar um livro mais R$20, né? R$10, desculpa, eu não queria de 50, não queria. Mais R$5, R$10, 20%. Isso quer dizer que se alguém tivesse tomado R$1.000 de outra pessoa, o culpado deveria lhe dar os 1.000 mais 20%, ou seja, R$1.200. Mas temos na nossa, pelo menos, não vou dizer na prática, mas pelo menos na teoria, na prática de alguns também, claro, nós temos nas nossas leis brasileiras, em outros Estados Unidos e outros países, algo assim, né? Você precisa pagar os danos morais, né? Precisa fazer isso também. Lucas 19, 5-9. Querem abrir para lá? Olha que interessante a história de Zaqueu. Já contei aqui, né? Lucas 19, 5-9. Vamos rir aí, voltar lá também? Ok. Lucas 19, 5-9. Lucas capítulo 19, de 5-9. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei, restituirei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Irmãos, o que Zaqueu fez aqui, Zaqueu cumpriu a lei? Mas ele não cumpriu a lei, fez muito mais. Impressionante. Que exemplo. Que exemplo de Zaqueu para a minha vida. Fazer mais do que Deus está pedindo. Mais e mais sacrifício por causa dele e do nome dele. Mais. Versículos 6 e 7. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor: um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Então, nas primeiras mensagens do Levítico, já expliquei sobre como eram as ofertas, o carneiro do rebanho sem defeito, o avaliado tinha que passar pelo setor de qualidade, lá o sacerdote precisava analisar, já expliquei tudo isso, tá? Então, depois de reconhecer que é culpado e se arrepender do pecado, porque às vezes a pessoa ela reconhece que pecou, mas não se arrepende do pecado, né? Então, depois que reconhecer que é culpado, depois que se arrepender da culpa, o pecador deverá levar a sua oferta ao sacerdote. Um carneiro sem defeito é aprovado pelo sacerdote. O sacerdote fará propiciação pelo pecador perante o Senhor. Mas é interessante observar que a oferta ao Senhor e a restituição ao ofendido devem acontecer simultaneamente. Eu creio que no caminho até o tabernáculo,
para entregar a sua oferta ao Senhor, o pecador, antes iria até aquela pessoa que o defraudou para lhe restituir o que ela estava lhe devendo. Até mesmo ele pode ter combinado com aquela pessoa que ele ofendeu para fazer isso na porta do tabernáculo, na frente do sacerdote como testemunha, e depois entregue sua oferta para ser imolada. Eu imagino assim. Então eu pequei, ofendi o Mateus, privando ele de algo que é direito dele. Por que é direito dele? Porque Deus deu para ele, não deu para mim. Eu tirei isso dele, seja um bem material ou não, eu tirei isso dele. Então eu reconheço que sou culpado, e daí eu me arrependo, e agora então eu vou purificar a minha culpa lá com o sacerdote, levando um carneiro. E daí eu combino com o Mateus. Mateus, é o seguinte, eu vou te restituir tudo, eu pequei contra ti, vamos combinar, então, amanhã, às 10 horas da manhã, lá na porta do tabernáculo, perante o sacerdote, vamos nos encontrar lá, eu vou te devolver tudo, e daí depois eu vou com o coração limpo, livre, sem peso, oferecer a minha oferta para ser purificado do meu pecado. Eu estou imaginando isso, não fala ali como que é, eu estou imaginando assim, porque o que dá a entender que era meio que simultâneo. Pecado contra uma pessoa é pecado contra Deus, pois essa pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. Acerte isso se você quebrou seu relacionamento com seu irmão. Pode ser que seu relacionamento com Deus esteja quebrado por causa do seu relacionamento com seu irmão. Deus aceita a nossa vida de adoração, seja durante o culto ou no dia a dia da semana. Sim ou não? Ou sim e não? Sim, se eu primeiro me conscientizar de meu pecado, me arrepender dele e assim restituir aquele que tem ofendido, o que lhe defraudei. Mateus 5, 23 a 25 diz o seguinte: portanto, se tiver algo apresentado, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão, não está falando da igreja aqui, tá? Mas nós temos princípios para o nosso dia, está falando ainda em Mateus, mas está falando da época de Israel. Então, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, deixa o cordeiro lá, a ovelha lá, ou a sua oferta lá, diante do altar, deixa lá para o sacerdote, e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Então imagina, você chegou, lembra lá no início das mensagens de Levítico, você chegou com o carneiro, e daí o altar ali, né, de bronze, e lembra que tinha umas mesas aqui, e daí você imola o carneiro, o sacerdote pega o sangue, o carneiro morre, e daí você lembra ali, poxa, eu tenho falta. Então o que ele diz? Pega o carneiro, coloca em cima daquelas mesas lá, deixa ele lá e vai correndo acertar a coisa lá com a pessoa. Depois volta. O que Mateus está fazendo é especificando questões lá do Antigo Testamento. Então ele continua assim: deixa a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pecado contra uma pessoa é pecado contra Deus, porque essa pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, se você tem algo contra alguém, pode ser algo que você tenha contra o próprio Deus também. Acerte isso para que o seu relacionamento com Deus seja acertado também. Esse é um dos motivos porque há tantos crentes carnais hoje em dia. Eles têm tentado adorar a Deus com mágoas, com amarguras, com diversas pendências, com motivações erradas em seus corações em servir a Deus, e a sua adoração não é aceita, não passa de 1 metro de altura, não chega nas alturas. Ouça o que o Senhor disse a Israel em Isaías 1:15 a 20: pelo que, quando me estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos.
Sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos lábios, e diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Esse versículo aqui, essa parte nós encontramos em Tiago também, tá? Esse versículo de Tiago não quer dizer que a gente tem que ajudar só os órfãos, os oprimidos, não é só isso, a gente tem que ajudar todo. A mensagem que o texto está nos trazendo é que naquele tempo era algo, grosso modo assim, que acontecia muito facilmente. As viúvas, os órfãos, o que o versículo está dizendo, os dois versículos estão ensinando é ajude a todos aqueles que passam por necessidades. Tá? Então ele continua ali. Vinde então, depois que vocês fizeram tudo isso, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha que maravilha Deus está dizendo para o Israel. Não adianta vocês, Senhor Deus, me ajuda. Não vou ajudar. Senhor Deus, aceita. Não vou aceitar. Primeiro, arruma a sua vida perante Deus. Depois eu te aceito. Depois vem me arguir. Depois vem me cobrar. Aí eu vou te abençoar. Porque eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou te abençoar, como ele fala ali, comereis o bem dessa terra. Vocês lembram lá no livro de Juízes, em Josué, que ele fala que a terra mana leite e mel. Aquilo ali não é uma metáfora, né? Dentro da arqueologia eles encontraram milhares, em uma cidade, não lembro qual agora, milhares e milhares de apicultura, com mel, apicultura, daquelas caixas de apicultores antigas, manava leite e mel mesmo, de verdade. Irmãos, a solução para Deus aceitar a sua oferta, a sua adoração, é o reconhecimento da culpa, o arrependimento e a restituição. Somente assim você poderá ter vida leve e de comunhão com o Senhor. Não precisará mais ficar andando cabisbaixo, com o peso da culpa, ou viver diariamente em tramóias e engendramentos para poder sobreviver na selva da vida. Viva livremente de tudo isso. Tenha a consciência limpa para que possa dormir bem. Seja cheio do Espírito Santo. Viva diariamente na alegria do Espírito. Não viva com culpa, mas purificado. Apocalipse diz: volte ao primeiro amor. Eu quero ler algo aqui para terminar. Jim McClendon contou uma história sobre dois irmãos, Clarence e Robert Jordan. Clarence, pacifista e integracionista, foi o fundador da Koinonia Farm, uma comunidade interracial próxima a Américas, na Geórgia, que funcionava muito antes do movimento pelos direitos civis. Quando precisou de ajuda para enfrentar a discriminação da companhia de gás local, que havia recusado o serviço, Clarence pediu auxílio ao seu irmão Robert, que era advogado. Robert, entretanto, não estava disposto a ajudar. Ele tinha aspirações políticas e não podia correr o risco de perder o emprego ou a casa. Clarence argumentou que eles poderiam perder tudo de qualquer forma. Robert respondeu: é diferente para você. Por que é diferente? Clarence respondeu: eu lembro-me de que você e eu entramos para a igreja no mesmo domingo, quando éramos meninos. Acho que quando nos apresentamos, o pregador me fez a mesma pergunta que fez a você. Ele me perguntou: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu disse sim. E você o que disse?
Eu disse que sigo a Jesus. Clérice, até certo ponto. Por acaso esse ponto seria a cruz? É isso mesmo. Eu sigo até a cruz, mas não na cruz. Não vou me deixar crucificar. Então não acredito que você seja um discípulo. Você é um admirador de Jesus, mas você não é um discípulo dele. Você vai até a cruz, mas você não serve Cristo na cruz. Um discípulo é aquele que de fato vai até a cruz e fica na cruz com Cristo. Não é aquele que simplesmente acredita na cruz ou é grato pela cruz de Jesus. Um discípulo é aquele que segue Jesus tão de perto que toma a sua própria cruz. Sua vida assume a mesma forma que a forma de Jesus. Ser um discípulo é ser cruciforme. A cruz é a diferença entre manter uma vaga noção da vida cristã e de fato tornar-se como Jesus. O ato central de Cristo é carregar a cruz. Ele é conhecido no céu como o Cordeiro que foi morto. É comum dizer que as pessoas querem o reino, a justiça, a paz, a alegria e outras coisas que vêm com o reinado de Deus, sem querer o reino. Isso pode ser verdade para aqueles que estão fora da igreja, ou para aqueles que são crentes carnais. Elas buscam justiça sem julgamento, liberdade sem rendição, porque não se rendem a Cristo. Amor sem perdão. Querem o fruto do reino sem a autoridade do rei. Isso é bastante verdadeiro. Mas para aqueles que estão dentro da igreja e não são crentes carnais, nós queremos o rei e o seu reino na cruz, não sem na cruz. Queremos um Salvador que nos leve ao céu, um Senhor da vida após a morte. Gostamos de todas as bênçãos de perdão e paz que vêm com o seu governo. Contudo, muitas vezes não refletimos suficientemente sobre a natureza de seu governo. Jesus é o rei que venceu morrendo, que ganhou perdendo, que resgatou dando. Tudo isso se manifestou na cruz. Se o mundo quer o reino sem o rei, nós queremos o rei com uma cruz. E existe hoje uma igreja que quer o rei sem uma cruz. De Glenn Packen, muitos líderes e pouca liderança. O livro que ele escreveu. Amém?